E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Já sabe, né? Deixa aquele like esperto, compartilha com a galera que também está nessa busca por um casamento mais profundo e manda pra gente nos comentários qual livro você gostaria que a gente mergulhasse na próxima. Hoje a gente vai desvendar os segredos de O Construtor do Casamento do Dr. Larry Crabb. Esse livro é um clássico para quem quer construir um casamento que realmente reflita o amor de Cristo. E para me ajudar nessa missão, tenho aqui um expert em relacionamentos e aconselhamento cristão. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para explorar essa obra tão rica com vocês. Então, bora lá. Logo de cara, o Crabb já joga um balde de água fria. Ele diz que muitos casamentos cristãos não são muito diferentes dos casamentos seculares. Tipo, cadê aquela intimidade profunda que Deus planejou? Ele não vai falando só de sexo, tá? Ele vai muito além disso. É verdade. O Crabb vai direto ao ponto e coloca o dedo na ferida. Ele propõe que a gente busque a unidade em 3 níveis: espírito, alma e corpo. Começando pelo espírito, ele fala que muitos casais buscam segurança e significado um no outro, quando na verdade deveriam buscar em Cristo. Não adianta buscar segurança, meu parceiro, não é algo natural. Afinal, a gente se casa pra ter alguém com quem contar, né? Sim, é natural querer se sentir seguro e amado pelo seu parceiro, mas o Crabb usa uma imagem muito forte para ilustrar o problema de colocar toda a nossa expectativa de segurança no outro. Ele compara essa situação a estar no topo de um penhasco da segurança. Parece seguro, né? Mas na verdade você está preso ali com medo de dar um passo em direção à vulnerabilidade, que ele chama de abismo do medo. Só que nesse abismo, nesse salto de fé, que a gente encontra a verdadeira segurança. Porque é onde a gente se joga nos braços de Deus. Caramba, que imagem poderosa. É tipo, a gente prefere ficar numa zona de conforto, mesmo que seja um relacionamento meio superficial, do que se arriscar a se entregar de verdade, né? Exatamente. E o medo de se entregar, de ser vulnerável, impede a gente de experimentar a verdadeira unidade no espírito. Porque quando a gente coloca toda a nossa necessidade de segurança no outro, a gente acaba criando uma dependência que pode sufocar o relacionamento. A gente começa a manipular, controlar, cobrar. É como se a gente usasse o outro como uma muleta, né? Não. Em vez de buscar apoio em Deus, a gente se apoia no nosso parceiro. E aí a relação fica desequilibrada. E aí como é que essa busca por segurança fora de Cristo impacta a unidade na alma? A unidade na alma é sobre intimidade emocional, conexão profunda. Mas quando a gente está focado em suprir as nossas próprias necessidades, a gente não consegue enxergar as necessidades do outro de verdade. A gente cai na manipulação, como o Crabb chama. Manipulação. Tipo, tentar mudar o outro para que ele atenda às nossas expectativas. Isso mesmo. O Crabb deu o exemplo de um casal, a Mai e o Gabriel. Ela buscava segurança nele porque teve uma infância difícil. E ele buscava validação nela por causa das cobranças do pai. Nenhum dos dois estava realmente buscando servir o outro. Eles estavam usando um ao outro para suprir suas próprias carências. E aí a comunicação fica toda distorcida, né? Nossa, é verdade. Quando a gente está mais preocupado em receber do que em dar, a gente não consegue se comunicar de forma genuína, né? Vira um jogo de interesse. E o Crabb usa o livro de Tiago para mostrar como essa comunicação egoísta gera conflito. Tiago fala que as brigas e as guerras vêm das paixões que guerreiam dentro da gente. Da cobiça, da inveja. Ou seja, quando a gente se comunica com o objetivo de satisfazer os nossos próprios desejos, a gente está alimentando o conflito. Então, em vez de tentar mudar o outro, a gente precisa mudar a nossa atitude, né? Mas como é que a gente faz isso na prática? Como a gente sai dessa comunicação manipuladora e constrói uma comunicação que realmente gera conexão? Aí entra o conceito de ministério no casamento. Em vez de tentar controlar o outro, a gente precisa se concentrar em servi-lo, em suprir as necessidades dele, em ajudá-lo a crescer e se aproximar de Deus. Uau, que mudança radical. Mas peraí, os meus sentimentos e a raiva, a frustração que eu sinto quando o outro não corresponde às minhas expectativas. Eu tenho que engolir tudo isso. Calma, a gente não precisa negar os nossos sentimentos. O Craig ensina que a gente deve reconhecer os nossos sentimentos diante de Deus, ser honestos com ele sobre o que estamos sentindo, mas controlar a forma como a gente expressa esses sentimentos. Ah, entendi. É tipo, eu posso sentir raiva, mas não preciso explodir com meu parceiro. Posso levar essa raiva para Deus e pedir para ele me ajudar a lidar com ela de uma forma que não machuque o meu relacionamento. Exatamente. A gente precisa aprender a controlar os nossos impulsos, a não deixar que os nossos sentimentos ditem as nossas ações. E aí a gente consegue se comunicar de uma forma mais construtiva, mais amorosa. Mas e quando a gente foi profundamente magoado? Como é que a gente sai da amargura e chega na genuína aceitação do outro? A chave é o perdão. Mas o Crabb faz uma distinção importante. Não é só sobre dizer eu te perdoo.
É sobre reavaliar a ofensa através das lentes da Bíblia. Reavaliar a ofensa. Como assim? É tipo, a gente tira o foco da gente e coloca em Cristo. Em vez de ficar remoendo a dor, a gente busca entender a situação do ponto de vista de Deus. A gente se lembra que em Cristo a gente já tem tudo que precisa. Amor, segurança, significado. A ofensa do outro perde o poder de nos destruir. Entendi. É como se a gente colocasse a ofensa no seu devido lugar. A gente não define o relacionamento. A gente consegue perdoar de verdade porque a gente encontra na nossa segurança em Deus. É isso aí. E o Crabbe conta a história do Jesse que luta para perdoar a Sofia, sua esposa, depois de uma infidelidade. Ele se sente traído, amargurado. Mas no final ele consegue enxergar a situação com os olhos de Deus e perdoá-la de verdade. Nossa, imagina a dor que ele deve ter sentido. Mas que bom que ele encontrou a força para perdoar. E como é que essa mudança de perspectiva, essa capacidade de perdoar, impacta a unidade no corpo, na intimidade sexual do casal? Porque o Crabbe fala bastante sobre sexo, né? Sim, ele fala sobre a importância da unidade no corpo, mas ele deixa claro que essa unidade não é o ponto de partida. Ela é a consequência da unidade no espírito e na alma. Tipo, primeiro a gente constrói a intimidade espiritual e emocional. E a intimidade física flui naturalmente. Exatamente. O Crabbe faz uma distinção entre o que ele chama de sexo divertido e unidade corporal. O sexo divertido é só pelo prazer físico sem conexão emocional. Já a unidade corporal é a expressão física de um amor que transborda do coração, um ato de adoração a Deus e de entrega ao outro. Então, para ter essa unidade no corpo, a gente precisa cultivar a unidade no espírito e na alma, né? Com certeza. E aí a intimidade física se torna muito mais do que só prazer. Ela se torna uma celebração do amor da união que já existe no coração. Que lindo. E que desafio, né? Construir essa unidade em todos os níveis exige muito de nós. Mas pelo que eu tô entendendo, vale muito a pena. Mas calma lá, pessoal. A gente vai ter que parar por aqui por enquanto. Na próxima parte, a gente continua explorando a unidade na alma e no corpo com mais detalhes. Fiquem ligados. E aí o pessoal de volta com a gente desvendando o construtor do casamento. Na primeira parte, a gente explorou a importância da unidade no espírito. De buscar segurança em Deus, em vez de colocar essa responsabilidade toda no nosso parceiro. E a gente viu também como uma manipulação, que surge quando a gente está focado em suprir as nossas próprias necessidades, e impede a unidade na alma, que é a conexão emocional profunda. É isso aí. E agora me conta uma coisa, como a gente coloca esse conceito de ministério no casamento em prática? Como é que a gente sai da teoria e vai para ação? Lembra que a gente falou da Maia e do Gabriel, que usavam um ao outro para suprir suas próprias carências? O Crabbe apresenta outro casal, o Aaron e a Jada, para mostrar como a gente pode acabar buscando fora do casamento aquilo que a gente só encontra dentro dele. Interessante. E qual é a história deles? O Aaron era um pastor super dedicado e a Jada era conselheira de adolescentes. Os dois viviam para o ministério, mas o casamento deles estava frio, distante. Eles estavam servindo a Deus, mas não estavam servindo um ao outro. Eita, que situação complicada. Parece que eles estavam buscando significado e propósito no trabalho, em vez de buscar no relacionamento. Exato. Eles tinham os mesmos valores, os mesmos objetivos. Mas a conexão entre eles estava fraca. Eles estavam vivendo em paralelo, sabe? E isso é uma armadilha que a gente pode cair fácil, né? A gente se dedica à igreja, ao trabalho, aos filhos. E acaba esquecendo de nutrir o relacionamento com o nosso parceiro. É verdade, a correria do dia a dia vai engolindo a gente. E quando a gente vê, já está distante, sem diálogo, sem intimidade. E aí como é que a gente evita cair nessa armadilha? Como é que a gente constrói essa unidade na alma, essa conexão profunda que o Crabbe tanto fala? Lembra do conceito de ministério no casamento? É aqui que ele entra em ação. Em vez de ficar esperando que o outro supra as nossas necessidades, a gente precisa se concentrar em servir o outro, em suprir as necessidades dele, em ajudá-lo a crescer e se aproximar de Deus. Mas e quando a gente não recebe o mesmo em troca? E quando a gente se doa, se doa? E parece que o outro nem tá ligando, dá uma frustração, né? Com certeza não é fácil. Mas é aí que a gente precisa se lembrar que o nosso valor, a nossa identidade, não dependem do nosso desempenho como marido ou esposa. A gente encontra o nosso valor em Cristo. E quando a gente tem essa segurança, a gente consegue amar o outro de forma livre, sem esperar nada em troca. Nossa, que difícil. É muito mais fácil cobrar, né? Ficar esperando que o outro faça a gente se sentir amado e importante. Mas no fundo, acho que a gente sabe que essa cobrança só afasta, né? Sim, a cobrança gera ressentimento e frustração. E impede a gente de experimentar a verdadeira intimidade. E é aí que entra o perdão que a gente já conversou na primeira parte. Perdoar é abrir mão da necessidade de ter razão de controlar outro. É reconhecer que a gente também erra, que a gente também precisa de perdão. E quando a gente perdoa de verdade, a gente se liberta da amargura e abre espaço para que o amor flua. É como se a gente limpasse o terreno, né? Tirasse as pedras, as ervas daninhas, para que a planta do amor pudesse crescer forte e saudável. Exatamente. E essa planta precisa ser regada com comunicação. O diálogo sincero, com a disposição de ouvir o outro, de entender suas necessidades e seus medos, os seus sonhos. É preciso ter paciência, persistência e se lembrar que a gente está construindo algo juntos, tijolo por tijolo.
Mas e a unidade no corpo? A gente já falou bastante de espírito e de alma. E o sexo? Como é que ele se encaixa em tudo isso? Lembra que o Krebs faz uma distinção entre sexo divertido e unidade corporal. Ele fala que a unidade no corpo é a expressão física da unidade que já existe no espírito e na alma. Quando o casal está conectado em Deus, quando a comunicação flui de forma transparente, quando o perdão cura as feridas da intimidade física, se torna uma extensão natural desse amor. Um ato de adoração a Deus e de entrega ao outro. Não. Então, o sexo não é só sobre prazer físico, é sobre celebrar a união que já existe, né? É sobre expressar o amor de uma forma mais profunda. Isso mesmo. E é por isso que ele fala que a busca é egoísta pelo prazer sem essa conexão emocional e espiritual. É vazia e superficial. É como se a gente estivesse perdendo a oportunidade de experimentar algo muito mais profundo, muito mais significativo. Como é que a gente cultiva essa unidade no corpo? Porque a gente transforma o sexo em um ato de amor e de adoração a Deus. A chave é a entrega, a disposição de servir o outro, de proporcionar prazer ao nosso parceiro. É sair do egoísmo, da necessidade de ter as nossas próprias vontades satisfeitas e se concentrar no bem-estar do outro. E isso exige sensibilidade, criatividade e, acima de tudo, amor. É como se a gente estivesse dizendo: eu te amo tanto que eu quero te dar prazer, eu quero te fazer feliz, que lindo. E essa atitude, essa disposição de amar e servir é a base para um relacionamento sexual saudável, prazeroso e cheio de significado. Mas é importante lembrar que, como tudo no casamento, isso é um processo, uma construção. É preciso ter paciência, comunicação e estar disposto a aprender a crescer junto com o outro. Mas e quando a gente enfrenta dificuldades? Tipo a rotina, cansaço, as diferenças de libido. Como é que a gente supera esses obstáculos e mantém a chama acesa? A comunicação é fundamental. É preciso conversar abertamente sobre os desejos, as necessidades, as dificuldades. Muitos casais têm vergonha de falar sobre sexo, mas é importante quebrar esse tabu e encarar esse assunto com naturalidade, com respeito, com amor. É verdade, a gente precisa se abrir e se mostrar vulnerável para que o outro possa nos entender e nos amar da forma como a gente precisa. E é importante lembrar que não existe fórmula mágica, né? Cada casal é único. Cada relacionamento tem suas particularidades. O importante é estar disposto a buscar ajuda quando necessário, a conversar com um conselheiro cristão. A ler livros como O Construtor do Casamento, que nos ajudam a entender os princípios de Deus para o casamento e a colocá-los em prática na nossa vida. Que conversa profunda, eu tô aprendendo tanto com você. E olha, pessoal, essa conversa tá tão boa que a gente vai ter que dividir em 3 partes. Na próxima, a gente conclui esse mergulho em O Construtor do Casamento, explorando os desafios e as recompensas de construir um casamento alicerçado na palavra de Deus. Fiquem ligados. De volta para a última parte do nosso mergulho em O Construtor do Casamento. Na primeira parte, a gente viu como a unidade no espírito com Deus como base é essencial para um relacionamento autêntico. Depois exploramos a unidade na alma, a conexão emocional que se fortalece quando a gente coloca o ministério no casamento em prática servindo um ao outro. Agora vamos falar sobre os desafios e as recompensas de construir um casamento alicerçado na palavra de Deus. É isso aí. Chegamos na parte final da nossa jornada por esse livro incrível. E eu confesso que eu estou curiosa para saber quais são os maiores desafios que os casais enfrentam quando tentam viver essa unidade que o Corellia propõe. Porque vamos combinar colocar tudo isso em prática no dia a dia não deve ser fácil, né? Com certeza, a jornada rumo à unidade conjugal tem seus obstáculos. É como uma maratona, exige esforço, disciplina e persistência. E um dos maiores desafios que os casais enfrentam hoje em dia é a busca pela felicidade a qualquer custo. Muitas vezes colocando seus próprios desejos acima dos princípios bíblicos. Verdade. A gente vive numa cultura que coloca a felicidade no pedestal como se fosse a única coisa que importa. E quando o casamento não tá nos fazendo felizes, a gente já pensa em jogar tudo pro alto, né? Seja buscando a felicidade em outro relacionamento, seja em outras áreas da vida. Exato. E o Krebs alerta para o perigo de colocar a felicidade acima da obediência a Deus. Ele lembra que a verdadeira alegria, aquela satisfação profunda e duradoura, não vem de tentar satisfazer todos os nossos desejos, mas de viver em harmonia com a vontade de Deus. Então a gente precisa entender que a felicidade não é o objetivo final, mas uma consequência de uma vida alinhada com os propósitos de Deus. É tipo quando a gente busca a felicidade a qualquer custo, a gente acaba se perdendo no caminho. Perfeito. E essa busca egoísta pela felicidade é um grande obstáculo para a unidade no casamento. Quando a gente espera que o nosso parceiro seja a fonte da nossa felicidade, a gente está colocando uma carga muito pesada sobre ele. Nenhum ser humano é capaz de suprir todas as nossas necessidades e nos fazer completamente felizes o tempo todo. É como se a gente estivesse esperando que o outro fosse um super-herói, né? Capaz de resolver todos os nossos problemas, de nos fazer sentir completos. E quando a gente coloca essa expectativa no outro, a gente acaba se frustrando, se decepcionando. Exatamente. E é por isso que o Krebs nos convida a buscar a nossa felicidade, a nossa segurança, o nosso propósito em Deus. Só que quando a gente encontra a nossa plenitude nele, a gente consegue amar o outro de forma livre, sem esperar que ele preencha o vazio que só Deus pode preencher.
E como é que a gente coloca isso em prática? Como a gente cultiva essa dependência de Deus, essa busca pela sua vontade na nossa vida, no nosso casamento? A resposta está na palavra de Deus, na comunhão com Ele, através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação. É na intimidade com Deus que a gente encontra a força, a sabedoria e a direção que a gente precisa para viver um casamento que eu amo. Então não tem atalho, né? A gente precisa se dedicar a investir tempo na nossa relação com Deus, para que a sua vontade seja a nossa prioridade, o nosso guia. E quais são as recompensas para os casais que se esforçam para construir essa unidade, essa intimidade profunda com Deus como base? As recompensas são maravilhosas. Os casais que constroem o seu casamento na rocha, que é Cristo, experimentam uma alegria profunda, uma paz que transcende as circunstâncias, um amor que se fortalece a cada desafio. Eles descobrem um verdadeiro significado da união, do companheirismo, da entrega mútua. É como se eles tivessem um gostinho do céu aqui na Terra, né? Um relacionamento que reflete o amor incondicional de Deus. Exatamente. E essa experiência, essa intimidade profunda e duradoura, é um testemunho do poder transformador do Evangelho. Um farol que ilumina o mundo e aponta para o amor de Deus. Que lindo! E que incentivo para a gente continuar buscando essa unidade, essa intimidade profunda com Deus no centro do nosso relacionamento. Com certeza. É uma jornada desafiadora, mas vale a pena cada passo. E nunca se esqueçam, vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Deus está com vocês pronto para guiar, fortalecer e abençoar o casamento de vocês. E com essa mensagem linda, a gente encerra o nosso mergulho em O Construtor do Casamento. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Lembrando que esse livro é só um ponto de partida, a jornada continua. Busquem conhecimento, conversem, se abram com Deus e um com o outro. E não se esqueçam de deixar o like, compartilhar esse episódio com seus amigos. E manda pra gente nos comentários qual livro vocês querem que a gente explore no próximo mergulho. Até a próxima e que Deus abençoe o casamento de vocês.